Pois é. Ô pessoal, boa noite. Estamos já daqui a pouco começando aqui a live, só convidando aqui o amigo Rafael. Boa noite a todas e a todos. Estou aqui na peleja aqui de a gente conseguir Rafael aqui. Gente, mas por que que tira o Lopes Rafael? Aí vai ficar só o nome dele. Pronto. Daqui a pouco a gente já começa. Tô aguardando ele chegar aí nesse dia quente pra caramba aqui em Uberlândia. Daqui a pouquinho a gente já começa uma live que a gente vai falar sobre assistência social, questão política, sociedade civil, na busca por inclusão, né? Aqui em Uberlândia, a gente está precisando cada vez mais trabalhar por políticas públicas mesmo de qualidade, especialmente com a população mais fragilizada, mais vulnerável. Então, passamos aí já pela pandemia da Covid e todos os problemas que traz para justamente a saúde e toda a questão social, e outras questões que têm vindo à nossa cidade cada vez mais, a própria recessão econômica que o Brasil já passa, já tem alguns anos. Isso atinge, fica claro, o aumento de pessoas, né, em situação de risco nas ruas cada vez mais. Ainda temos o agravante das questões ambientais. Deixa eu mandar o convite novo para o Rafael aqui. Talvez ele não esteja na sala ainda. Mas temos aí a questão climática, e. Ah, tá aqui sim. Já. Vamos colocar aqui. Ô, Rafa, já vou te colocar aqui. Espera aí um minutinho. Ô, gente. Aqui o Insta mudou esse negócio aqui. Vamos lá. Agora vai dar certo. Ô, Lopes. Ô, pai, hoje já fiz tanta live, mas hoje tô apanhando aqui do o Lopes. Pronto, vamos lá. Vi a solicitação aí. Agora é só você aceitar. Boa noite de novo a todas e a todos. Aí, agora deu certo. Tá meio Deixa eu escuro, abaixar um. parece. Tá conseguindo. Tá ouvindo bem aí, Rafa? Fala, Acho que eu tô um Gustavo. pouco. Tô te Boa escutando bem. noite. Deixa eu Boa subir um noite. pouquinho aqui. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Rafael. Muito obrigado aí. Boa Dando, noite. continu... Dando continuidade aí a vários debates virtuais que eu tenho realizado, às vezes pelo YouTube, às vezes pelo Instagram, de forma a gente qualificar a discussão regional, no estado, especialmente no nosso município, em diversas áreas, na sustentabilidade. Hoje o nosso assunto é sobre a questão da assistência social, a política e a sociedade civil na busca por inclusão. Então tem um amigo, Rafael Lopes, que é professor do curso de Serviço Social, perito da Justiça Federal, justamente nessa área de assistência social, assistente social, um empresário, um empreendedor, e um amigo aí de longa data nessa questão política. E aos amigos do Rafael, depois o Rafael complementa alguma coisa que eu possa ter deixado. Sou Gustavo Malaco, ambientalista, biólogo, uma atuação de 20 anos na área da sustentabilidade, candidato a vereador agora em Uberlândia, nesse desafio, uma cidade mais empreendedora, sustentável e sadia. Rafa, fica à vontade aí para seus comentários iniciais para a gente começar esse debate. Muito grato, de coração. Imagina. Boa tarde aí, Gustavo. Boa tarde ao pessoal que está chegando aí, nos acompanhando, prestigiando esse trabalho. Antes de tudo, queria te parabenizar, Gustavo, pela iniciativa de abrir esse canal para que as pessoas participem, né? Para que as pessoas tragam indagações, para que as pessoas problematizem. Isso mostra uma maturidade de alguém que vem construindo aí uma carreira sólida e está pronto para o debate, está pronto para construir aí de forma coletiva, né? E eu admiro muito esse aspecto aí do seu trabalho. Então, antes de tudo, parabéns, Gustavo, pela coragem aí de abraçar esse desafio, né? E estou aqui com o maior prazer, para mim é uma honra poder falar aí de um tema que mexe tanto conosco, que faz parte da minha vida, da minha história, da história da nossa cidade, e é tão pertinente ao seu projeto de mandato, né? E, então eu acho que é um ambiente bem agradável aqui para a gente conversar e tentar construir aí apontamentos que façam sentido para as pessoas que estão nos acompanhando
e também para a minha vida sempre aprendo muito com você, você sabe disso. E espero poder contribuir aí à altura, né, dessas lives que vêm sendo feitas. Eu tenho acompanhado aí à medida do possível e como têm sido ricos os debates, como têm sido produtivos. As mudanças elas começam no diálogo, né, Gustavo, como você muito bem fala, e esse é um ponto fundamental da construção de uma nova mentalidade, da clarificação de caminhos que nós não conseguimos perceber na obscuridade da falta do diálogo. Então, parabéns por propor e dar a oportunidade das pessoas falarem e também te ouvirem num projeto que eu sei que há muitos anos vem amadurecendo aí e nós estamos muito felizes e já estávamos aguardando há um bom tempo já. Ô, Rafa, obrigado, você tá rasgando elogios, mas assim, eu desde quando te conheci, né? Acho que foi 2018 ou 17, hein? Acho que Foi por 17 ou aí, 18. meados disso. Isso, e a gente, em alguns sonhos em comum aí, com alguns amigos em comum, foi uma grata surpresa em ver uma pessoa tão profissional e também na forma da doação. Não poderia terminar essa etapa, né? Estou falando da campanha agora, sem ter esse papo com você. Você é um cara muito leal, um cara muito correto, um cara muito honesto com essa cidade. E foi isso mesmo, o objetivo nosso foi colocar toda a energia de doação nesse momento difícil da pandemia, para as pessoas terem conhecimento, entender da importância que é debater diversos temas sobre nós e propor soluções. Então foi o alto nível, semana que vem a gente termina essa etapa, mas podem ter certeza que nós vamos continuar. Eu preciso de um descanso esse ano, mas ano que vem nós vamos continuar essas etapas na internet aí para todos e a todas e trazendo mais debates. Mas vamos lá. Ô, Rafa, Imagina. hoje, né, uma análise aí em relação à assistência social, né, que a geração de empregos ela depende muito, né, da qualidade de mão de obra, né? E aí, como Sim. é que a assistência social hoje, as políticas públicas, né, podem equilibrar essa capacitação de mão de obra, sem segregar, né, que um tipo de serviço alcance apenas algumas pessoas, né? Hoje, Uberlândia é uma cidade que a gente vê que verifica que muitos dos nossos jovens têm sido levados, às vezes, telemarketing, supermercado, e está faltando, eu vejo muito inovação, empreendedorismo, e aí a gente fala das políticas públicas, né? Queria que você falasse um pouquinho como que a assistência social ela vai se relacionar com isso aqui que a gente está colocando. Bom, Gustavo, um tema muito amplo, né? A Sim. gente poderia ficar aí muito tempo falando sobre isso, mas a assistência, se você pegá-la na sua gênese, você vai ver que ela já começa de uma maneira problemática, né? Ela já inicia-se ali debaixo da tutela do Estado, ela já começa como um instrumento de amenização das expressões da questão social, ou seja, a desigualdade ela começa a se tornar gritante e a assistência vem debaixo de todo aquele cunho religioso, debaixo da benemerência católica, debaixo do espírito da filantropia, né? E você dissociar isso para transicionar para uma mentalidade mais profissional, dentro da perspectiva do direito, dentro da perspectiva da equidade, da justiça, você mexe em uma coisa que ela é muito estrutural, né, Gustavo? Ela mexe numa coisa que é muito estrutural. O terceiro setor, quando você fala sobre essa mão de obra qualificada, eu gostaria de fazer um recorte aí, em específico no terceiro setor, que é quem lida diretamente com a questão da assistência, né? Ou seja, a falta de uma mão de obra mais qualificada, ela vai desaguar numa mera prestação de serviço, numa política social de conta-gota. O próprio terceiro setor, inclusive em Uberlândia, quando a gente passou por alguns conselhos e viu aí a estrutura social, você percebe o quanto existe esse ranço dessa filantropia desvinculada de uma responsabilidade do poder público, né? E totalmente debaixo ainda do conceito da ajuda. E isso é extremamente problemático, né, Gustavo? Não tem como discutir políticas pontuais se antes nós não pensarmos em qual tipo de mentalidade que nós estamos trabalhando.
E quando você menciona o jovem, me toca muito, porque eu lembro muito do Gessé de Souza, um grande sociólogo que nós temos, que vai falar sobre essa construção do proletariado, né? Nós somos educados para ser proletário. Nós somos formados para produzir. A dignidade está em produzir. Logo, quem é que é o cidadão dessa sociedade capitalista? É aquele que tem um lugar na produção, como se fosse uma questão de apenas meritocracia, né? Você não trabalha porque você não quer, quem quer vai atrás. Então, quando a gente fala dessa questão política do trabalho, existem muitas questões a serem debatidas, existe uma consciência a ser trabalhada. Nós olhamos hoje no Brasil, alguns municípios estão despertando para trabalhar o conceito de empreendedorismo nas escolas. Isso é fantástico, porque você pega um jovem, uma criança de periferia e quebra um estigma social de que ela pode sim progredir, mas existe um caminho real, e esse caminho real passa pelo viés da política diretamente. O terceiro setor sofre demais, Gustavo. Eu entrei na militância social, no curso de serviço social, depois fui para filosofia, depois fui para teologia, depois agora atualmente estou na ciência política, e você percebe como a falta de qualificação no terceiro setor ela é problemática. E por causa dessa falta de qualificação, não tem como ampliar o viés político. Hoje você tem possibilidade de captação de recursos de fora, do segundo setor, do empresariado. Existe N editais que retornam e o recurso caduca porque as instituições não estão aptas, né? Aí um ponto extremamente complexo da nossa discussão. As instituições não estão aptas. Você faz uma peneira de 30 instituições que entram num edital para captação de um recurso, uma que chega na última etapa e faltam critérios. Esse despreparo profissional, eu gostaria de puxar a conversa para o terceiro setor, Gustavo, porque isso tem legitimado uma mera prestação de serviço. Uberlândia hoje tem uma mera prestação de serviços que é de conta-gota, não é emancipatória e deixa as pessoas aí na ilusão da infraestrutura, né? Essas coisas belas que chegam aos nossos olhos em lugares de vislumbre, mas aonde realmente a infraestrutura tem que chegar para quebrar essa mentalidade nas periferias, nos bairros distantes. Essa questão ela é gritante em Uberlândia e muito bem maquiada, por sinal, né? O primeiro ponto que eu queria destacar é a questão da meritocracia, né? Que ela só pode existir se você tem igualdade de oportunidades. É uma falácia de falar em meritocracia num país com um abismo educacional gigante. Segundo, que você falou uma coisa interessante, que foi essa aplicação justamente do empreendedorismo nas escolas, que Uberlândia, a gente tem uma grande oportunidade, né, com a base curricular comum. A gente tem que pegar agora justamente a habilidade que nós temos no município, as possibilidades. O que é a possibilidade no mundo hoje? Sustentabilidade, inovação e empreendedorismo, gente. Sim. E colocar essa cadeia dentro das escolas municipais, por exemplo. Fazer as parcerias com o terceiro setor e com as instituições de ensino e pesquisa e trazer essas pessoas para que possam trabalhar com as crianças e com os adolescentes, para que eles possam ter crianças mais criativas, adolescentes mais criativos, que vão empreender. Eu vi uma jovem, esse dia para trás, me partiu o coração, estava no Jardim Brasília, eu passei por ela, estava com um amigo panfletando, preguei e falei da proposta nossa, né, da vereança e tal, e aí ela, quando eu voltei, ela toda sem graça, Gustavo, me ajuda aqui, eu fiquei sem graça, mas eu estou precisando de um emprego. Eu tive que falar para ela assim, não tem como, não posso te oferecer nada disso, mas posso te oferecer uma coisa que os outros estão te oferecendo, um futuro com política pública de qualidade, com empreendedorismo dentro dessa parte, com a sustentabilidade. E aí ter sim o terceiro setor como aliado e não aparelhado. Em que você aqui ou é amigo do que está no poder, ou você não é nada dentro do processo. Os editais que tem para justamente levar que a prefeitura tenha parcerias transparentes, não existe. É tudo direcionado. E aí se coloca uma máquina de pessoas dentro de um aparelhamento político. Não é assim que vai se fazer assistência social, sustentabilidade e todas as outras áreas.
A gente tem que fazer um debate sério nos próximos 4 anos sobre essa questão. Inclusive, criar um conselho municipal de governança e transparência dentro da cidade de Uberlândia, para discutir todos os conselhos municipais, todos os fundos municipais, com propriedade, não ficar essa coisa diluída que a gente vê e a prefeitura não prestando conta com o cidadão. Então a gente vai trabalhar muito por isso, sabe, Rafa? É uma coisa que eu vejo, e não tem como deixar de fazer parceria com o terceiro setor, mas não aparelhado, transparente, edital. É assim que a gente constrói, sim, uma sociedade. Bom, outro assunto, Fael, a valorização profissional hoje ela é totalmente dependente do acesso à educação, né? O que a gente até já falou um pouquinho aqui nas escolas municipais. Hoje, na assistência social, que você percebe que temos obstáculos para as nossas crianças e adolescentes de Uberlândia seguirem, né? Quais são esses principais obstáculos nas escolas? Qual que é a razão, né, que a gente vê dessa grande evasão? Bom, agora tem a Covid, toda essa situação mudou. Hoje nós temos uma evasão digital de quem tem possibilidade e quem não tem acesso. Que é uma coisa grave hoje que eu sei que é uma excepcionalidade, mas nós temos que lidar com isso, que provavelmente a situação vai perdurar ainda no próximo ano. Sim. Aí, Gustavo, você mexe profundamente com o meu coração em um tema aí que a gente nem mencionou de discutirmos, mas eu venho de uma experiência na educação com assistência que para mim foi uma experiência riquíssima, embora dolorosa, mas me fez refletir muito e pensar sobre isso. Hoje, Gustavo, a evasão escolar, e eu falo isso para você com propriedade, baseada em dados que levantamos na realidade uberlandense, ela está intrinsecamente ligada à questão da falta da assistência social nas escolas. Para você ter ideia, nós acompanhamos uma profissional, nós tínhamos 2 profissionais de serviço social para 66 escolas municipais. Não. Ou seja, obviamente não havia cobertura. Quando chegamos à primeira escola com o serviço social, e já tem toda essa criticidade, essa complexidade de compreender o papel da assistência no âmbito educacional, né? O que esse novo profissional vem para fazer aqui, como que esse serviço vem somar-se ao processo pedagógico. Quando nós fizemos um projeto de introdução, eu falo abertamente, o serviço social nunca foi implantado. Gustavo, tenho a honra e a alegria de você abrir esse canal para fazer essa denúncia e essa chamada de atenção pública. Nunca tivemos implantado a assistência social na educação no município de Uberlândia. O que foi feito foi um projeto de lei com fim eleitoral. Foi colocado um profissional na Secretaria de Educação e um profissional em campo. Nós atendíamos mais de 60 crianças diariamente, com questões de saúde, questões de desemprego. Eu não estou vindo à aula porque a minha mãe tem que trabalhar e eu cuido do meu irmão pequeno. Eu já reprovei 3 anos porque eu não tenho dinheiro para comprar um óculos. E ali você começa a perceber que o desaguar dessa falta de cobertura social coopera diretamente para uma evasão escolar, diretamente para um baixo rendimento escolar. É muito complicado, Gustavo. Nós enfrentamos, para você ter ideia, uma militância, uma guerra com a própria estrutura da escola, de pessoas vinculadas ao poder público, preocupadas com o seu cargo, né? E sem pensar que ali são cidadãos sendo formados para conviver nessa cidade, para construir essa cidade amanhã. E eu pude perceber o quanto existe injustiça nas escolas, porque realmente há uma negligência muito grande entre o que deveria ser oferecido. Eu nem vou entrar na questão, por exemplo, de crianças com deficiência, crianças que frequentam a AEE, crianças com autismo, crianças que são totalmente desassistidas, que eram encaminhadas para o serviço social porque o professor não sabia absolutamente o que fazer, a direção da escola não sabia absolutamente o que fazer, crianças que no meio de uma conversa, de uma brincadeira, relatavam um abuso sexual. E por que nunca disse isso na escola? E aí eu também, de maneira alguma, estou colocando a responsabilidade total sobre professores, diretores, pedagogos, porque essa estrutura não dá conta das demandas sociais. Por mais que os profissionais estejam ali diretamente, na linha de frente,
também a falta do olhar profissional para identificar a raiz daquele problema que está aparecendo como uma debilidade pedagógica, mas quando você puxa o fio, é lá no pai desempregado, é lá no irmão que está sofrendo com a dependência química, é lá numa mãe que sai às 5 da manhã e trabalha em 3 lugares fazendo faxina, e é aquele irmão que tem que cuidar de outros 2 irmãos menores. Então, essa questão da educação, Gustavo, ela é intrinsecamente ligada, profundamente enraizada à questão da assistência. E eu ouso dizer para você que a nossa realidade atual está se tornando insustentável uma educação com essa distância da assistência social. A assistência social se tornou imprescindível para o processo pedagógico no Brasil. Uberlândia é um recorte, eu te falo da minha experiência, mas existem lugares extremamente mais críticos que, se a gente for mencionar aqui, nós vamos ter assunto para muita coisa. Mas é possível sim, Gustavo, é possível sim de redirecionar uma política pública. É uma luta do serviço social, é uma luta dessa categoria que não tem rabo preso com político, que não tem rabo preso com partido, que tem um projeto ético-político na profissão, que norteia para a equidade, para a justiça numa sociedade. É uma militância que nós temos, eu falo aqui em nome de todos os assistentes sociais da 6ª região, nós temos uma grande militância em aproximar o serviço social da escola, porque nós temos consciência e resultados empíricos de como a assistência ela pode corroborar profundamente para o desenvolvimento dessas crianças, desses cidadãos que estão sendo formados, e nunca houve uma voz dentro de uma Câmara de Vereador ao ponto de primeiro compreender a complexidade desse processo, né, Gustavo? Porque não é você pegar um papel e propor, coloca o assistente social na escola. É entender todo esse fluxo, é entender como se concatena essas mazelinhas que desagam dentro da sala de aula. Então, eu com peso no coração e alegria divido isso com você, porque eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Porque quando li o seu projeto de governo, sua proposta de governo, é nítido que você tem percebido, embora você não seja específico do setor, você percebeu o fundamento que pode ser base para o desenvolvimento dessas áreas que a cidade precisa. E essa questão social, Gustavo, é só você andar. Eu estou, no mínimo, em 5, 10 lugares das periferias de Uberlândia todos os dias. E eu falo para você, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu já dei aula do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E você entrar numa escola e você vê um menino com um iPhone 6, sem um chinelo no pé, você consegue fazer uma leitura de imediato do que está acontecendo na casa dessa criança. E os profissionais hoje não são habilitados para lidar com isso, porque isso é um problema estrutural. Não é o professor que tem que encarar sozinho, não é o diretor que encara sozinho, não é o assistente social que encara sozinho, mas é justamente essa proposta que é tão gritante né, e me empolga muito no seu projeto de governo, que é esse diálogo de movimento, né, Gustavo? Que não fica só na boa conversa, que não fica só nos esclarecimentos, mas é um diálogo que propõe, que aponta e que mostra como é possível essa mudança. E a gente está aí em plena pandemia, saindo de um estrondo global, e o gestor do futuro é o gestor social. O gestor do futuro é aquele que vai ter que fazer muito com pouco, e para fazer muito com pouco tem que ter capacidade. Tem que ser politizado, tem que compreender, tem que olhar para fora como você faz, né, Gustavo? E muito bem, tem que olhar para fora, ver o que está dando certo em outros lugares, tem que saber como otimizar recursos, tem que saber o que pode ser feito. Essa noite eu assistia na Netflix, provavelmente, óbvio, você já deve ter visto aquele documentário sobre a água, uma moça que falou assim, não tem água no rio, vamos captar do ar. Que coisa incrível! Que coisa incrível, porque Uberlândia não pode ter uma tecnologia voltada mais para ela? Porque nós temos que produzir, exportar e vender e dar aos outros quando essa deficiência está aqui tão perto de nós, né?
Então, essa equipe, como o David aí, meu querido amigo, nos acompanha e está falando, essa equipe multiprofissional, essa aproximação, né? E aí, Gustavo, eu me sinto liberado para trabalhar na minha área quando eu sei que tem alguém lá dentro da vereança, lutando, fiscalizando. Por que que vem uma emenda parlamentar de 2 milhões e só chega 1 na instituição? Por onde fica esse dinheiro no meio do caminho? Essas são as esferas... A falta de transparência. A falta de transparência, essas esferas, elas não podem ser tocadas por quem está ali no operacional, né? Então faz muito sentido para mim quando você traz essa fala, quando você assume um compromisso desses, porque o único caminho para a nossa cidade é um alinhamento profundo entre o tático, o estratégico e o operacional. Uberlândia já teve altos picos de desenvolvimento. E uma das coisas mais interessantes é que havia um alinhamento entre a esfera estadual, a esfera federal e a esfera municipal. Por quê? Porque é da esfera federal e estadual, por exemplo, que vem muito dos recursos para a manutenção desses serviços. Então, quando a gente vê aí um candidato a vereador falar que vai mudar a educação, que vai... é muito complexo. Não tem recurso. Infelizmente. Vereador, ele fiscaliza, ele propõe lei. E aí é um grande... Quando tiver vereador, candidato, propondo, vai construir escola na cidade. É assim... Exatamente. É muito complicado isso, né, Gustavo? É muito complicado isso. Tem um ponto e aí a gente fica olhando. Desculpa. Fica à vontade. Não, eu ia dizer que a gente teve até... a gente foi atrás agora durante a campanha, descobrir a escola com o pior IDEB, né? Justamente a questão do ensino básico em Uberlândia. E olha a história, a pior escola chama Jaci de Assis, né? Uma pessoa que batalhou no histórico de Uberlândia de forma filantrópica nessa questão. E no IDEB anos finais. E essa escola não atingiu a meta em Minas Gerais. Então, como que uma cidade com um orçamento vultuoso como esse, e eu comecei a ver a complexidade no entorno. Qual que é o bairro que está aqui próximo? A ocupação do Glória. E aí entra toda a história que passa na nossa cabeça. Um local sem saneamento, um local com habitações frágeis, um local que as crianças com certeza têm deficiência alimentar, isso influencia diretamente no aprendizado, fora tudo que você já falou um pouco aqui que acontece, sim, infelizmente, por essa falta justamente de assistência social, abuso, maus tratos, falta de acompanhamento da família porque ela tem que trabalhar, o menino tem que ajudar aqui e ali. Está aí a realidade nua e crua de um município, entre aspas, rico. E a Carol até reforçou aqui uma coisa interessante que a gente propôs no plano também, que é a questão de rodar a cidade. O vereador se elege, e às vezes por um bairro. O vereador não é eleito por um bairro, o vereador é eleito para a cidade, para todos e a todas. Sim. E aí a gente botou a ideia do gabinete itinerante, que é ao menos uma vez por mês, pelo menos uma vez, o gabinete tem que sair dessa redoma, desse casulo, e ir para as periferias, ir para a zona rural, ir para os distritos, com toda a equipe, para colocar justamente o pé na terra, para conhecer um pouco mais. Eu já andei bastante em Uberlândia, são 20 anos também conhecendo cada particularidade, mas a equipe se envolver, entender a problemática e a população se sentir pertencida. Parece que os gestores dessa cidade não estão entendendo o que está acontecendo ao seu redor. Não conhece o povo, não conhece a população, não conhece a dificuldade do dia a dia. Então isso está lá dentro do nosso plano, o nosso compromisso de estar lá dentro com as pessoas, para que elas se sintam pertencidas e a gente vai trabalhar, como nos fiscalizar também. Eu fico, lógico, o meu papel é fiscalizar se eleito, mas eu tenho que ser fiscalizado também. Eu não posso ficar esperando as pessoas jogar as pedras em bom sentido. A gente tem que criar um conselho de mandato, para que as pessoas da sociedade possam, mediante o nosso plano, e incrementá-lo, melhorá-lo, a nos acompanhar. Então essa é uma forma que a gente coloca à disposição da sociedade em justamente instrumentos de governança e transparência. O Rafa, um outro assunto é a questão da formação familiar, né? Que ela é lógica, ela influencia muito na decisão dos jovens, né? E também o acesso, inclusive, a uma qualificação futura e até acesso à universidade.
E hoje, qual que seria esse formato, se existe, a gente fala uma coisa ideal, né, de informar nossos jovens, sobretudo as adolescentes, né, sobre construção Sim. precoce de uma família, sobre abandono da infância para assumir responsabilidades de uma pessoa adulta. Isso é papel da escola? Fantástico, Gustavo. Quando você menciona aí esse exemplo aí da área do Glória, né? Me remete ao tempo em que eu dei aula no Seringueiras, que pega ali toda a demanda do Glória. E uma coisa muito interessante e rica que a gente vive é a experiência de ver diferentes setores de trabalho da gestão pública, porém o fundamento é o mesmo. Porque o mesmo menino que eu via ali na escola com um problema do seu desenvolvimento pedagógico era o menino que eu via na UAI, né, passando por um processo dificultoso para ter acesso ao direito à saúde. É muito complexo, Gustavo, aí a gente fala também de uma problemática que é generalizada, né? Essa transferência, e aí eu tomo a liberdade um pouco de entrar aí, como a Mari, minha querida, está aí na live, fazendo pedagogia, falariam com mais propriedade. Mas é nítido, pelo olhar da assistência, a gente percebe essa transferência para a escola, né? Inclusive a pandemia, ela trouxe, dentro das brincadeiras aí, trouxe muito de como... O engraçado é que a própria família não está preparada para conduzir a família, né? E você via muitas reclamações, eu converso muito com professores, professoras, amigos, como a reclamação dos pais, em função da pandemia, se elevou como se fossem os professores que iam resolver isso, né? Gustavo, a escola, ela ensina, né? E a família educa. Infelizmente, foi-se tomado um discurso moral para colocar essa ideia da família, e a gente vê aí, inclusive no dito popular aí dos políticos que se fizeram em cima desse discurso, né? A família, Deus acima de tudo, e a gente vê que a coisa não funciona bem assim. Nós vemos que nós estamos um pouco, inclusive, ultrapassados em relação a demandas que a gente não sabe tratar, a gente não sabe trabalhar. A escola não tem infraestrutura para trabalhar com uma menina que engravida aos 14 anos. A escola não tem... eu já cansei de ver professoras fazendo o papel da mãe, saindo da sala, e já fiz muito isso, o papel do pai, então, né? Porque uma vez eu fiz uma pesquisa por alto, 70% a 80% da sala de aula não tem pai. E aí quando você vê essa questão da estrutura familiar, um desarranjo muito grande, talvez um terapeuta aí da constelação familiar falaria isso muito bem, esse desarranjo familiar que vem por questões materiais, é um pai que tem que estar ausente, é uma mãe que tem que estar em 3 trabalhos, é uma criança que tem que deixar de ser criança para virar mãe agora dos seus irmãos, para virar pai dos seus irmãos. É óbvio que isso vai desaguar em algo muito complexo. A escola se torna, sim, ali, no máximo, um ambiente para colaborar com a sociabilidade. Talvez é um ambiente onde eu consigo respirar um pouco, longe dos problemas sociais que a minha casa carrega. E aí também, quando você fala do gabinete itinerante, que eu acho uma proposta incrível e fantástica, porque no Brasil nós já legitimamos, né, Gustavo? O ícone, para ele ser ícone, ele não pode ter proximidade com aquele que o venera. E me parece que esse princípio ele também foi posto dentro da política, né? Você não pode chegar perto, você não pode discutir, você não pode dialogar, e não há um interesse. Então, quando você propõe isso, você está querendo quebrar um paradigma que é muito real na nossa cidade, né? Essa falta de proximidade para conhecer a realidade, isso dá trabalho, isso acarreta muita responsabilidade. E eu não sei se as pessoas que estão pleiteando esse cargo, elas têm noção da responsabilidade que isso é. A escola não tem essa capacidade. É necessário uma revolução em termos de equipe multiprofissional. Gustavo, eu já vivenciei situações que me deixaram estarrecidos e me levou a pensar, meu Deus, qual é a distância entre o que o governo oferece hoje
para essas crianças e a realidade que elas estão. Abuso sexual dentro das escolas, tantas situações que têm passado e profissionais adoecendo, porque não tem condições nenhuma de tratar isso. A educação em Uberlândia está sucateada. Do mesmo jeito que é oferecido o mínimo na área da assistência, na área da educação, isso é muito real. E eu fui professor de EJA, professor de ensino médio, dei aula em escola particular. Você vê como é gritante isso, né? As escolas que se destacam em alguma coisa são escolas que se mobilizam e se aproximam do segundo setor. Recebem um incentivo do empresariado, enfim. E aí a gente vê aquela máxima que mantém a desordem, né, Gustavo? O poder público se torna complementar e a sociedade civil assume, por conta do seu espírito altruísta, uma responsabilidade total. Isso é insustentável, isso não tem fundamento algum, não se sustenta. E isso é um problema estrutural. Para mudar isso, tem que haver renovação, né? Falando da nossa política local, esse histórico aí de uma leva de vereadores presos, essa vergonha nacional que passamos, embora isso tenha todo esse aspecto negativo e pejorativo, também trouxe um despertamento, sim, para a nossa cidade, para a necessidade de renovação, a necessidade de novas mentes pensantes, a necessidade de pessoas que realmente acreditem, né? Eu sempre fui muito apontado como alguém muito idealista, e quanto mais o tempo passa e mais a gente vai aperfeiçoando nossos critérios profissionais, mais idealista eu me torno, Gustavo, porque eu percebo que para sobreviver num ambiente assim, você precisa acreditar que algo novo pode ser feito. E aí quando você se debruça, se dedica, olha para outros lugares e vê que existem caminhos reais, você arregaça as mangas e vai. Então eu acredito que é possível sim, políticas públicas, política social, um engajamento com aquilo que é proposta da esfera federal, de esfera estadual. Uberlândia tem muito a crescer. E é muito importante você falar isso nesse momento, né, que a gente passa por um descrédito da política nacional, Uberlândia mais ainda, mas a gente não pode perder a esperança. A gente não pode desacreditar que o caminho ainda é pela democracia e pelo diálogo, principalmente pelo diálogo, algo que anda faltando muito. A gente tem pelo menos uma boa notícia hoje, que talvez a gente tenha um suspiro em relação ao sistema democrático mundial, né? Esperamos que isso aconteça, o resultado que aconteceu hoje nos Estados Unidos, mas que a gente tenha novos ares daqui para frente para refletir nossas opções aqui localmente esse ano. E tem um comentário aqui da Dai Castro que ela destacou, né, que as escolas são as que mais denunciam as violações de direito contra crianças e adolescentes, né? E justamente no pós-pandemia, né, que todo mundo fala o novo normal, né, o Ailton Krenar falou assim, ó, se não serviu o stand de morte que a gente está tendo para a gente não refletir nossos atos, gente, o que está acontecendo hoje, e esse pós-pandemia, né, os profissionais que ela está falando aqui das escolas devem estar mais capacitados para justamente receber essas demandas, né, demandas que são muito subnotificadas. Então, só destacar aqui o comentário. Então, assim, até aqui concordando com o meu amigo Cristiano, professor na Universidade Federal, hoje de Goiás, não, de Jataí, que agora é uma unidade própria, já tem um tempo. É que a gente tem que ser mesmo otimista e corajoso, idealista, fazer a população sonhar também, em ter a possibilidade de ter uma renovação política e pessoas que pensam como ela, numa sociedade mais justa, inclusive sustentável. Sempre as pessoas me perguntavam, Gustavo, você devia ir, você devia ir. Eu achava a política assim, cara, eu estou no meu papel, que o Rafa vai um dia também. O Rafa vai vir também, não tem dúvida não. Vai, você vai ter o seu momento, foi igual eu. Eu cheguei uma hora e eu falei, eu tenho que vir, porque a gente está do lado de fora, faz um trabalho fantástico, está no terceiro setor, ajuda as pessoas, eu mais a sustentabilidade, o Rafa na assistência social, mas chega uma hora, gente, que a gente está mal, uma hora não, o tempo todo muito mal representado. E por que não somos nós que temos o espírito do direito coletivo e difuso, de todas essas pautas que conectam uma sociedade mais inclusiva, a gente tem que botar a cara uma hora e mostrar o caminho. Como jovens lideranças em 2018 começaram a entrar no Congresso Nacional. Inclusive, me honra muito hoje um comentário, um depoimento muito sincero da deputada Tabata Amaral em relação à educação,
que veio falar hoje sobre justamente a nossa proposta. Então não tem que deixar de sonhar, a gente tem que acreditar nas pessoas que queiram doar a sua vida realmente de uma forma altruísta. E tem gente para fazer isso. Tem vários exemplos. Mas tem que ir a mosquinha lá e picar. O Rafa vai acontecer isso em breve, Rafa. Quem sabe daqui 2 anos. Nós não vamos deixar de te importunar sobre isso não, cara. Que você vai fazer muito lá dentro. Não tenho dúvida da liderança que você é, cara. Não tenho dúvida. Mas deixa ser no seu tempo. Você vai se preparar para a próxima. Bom, eu acho que outra questão que a gente já falou um pouquinho da questão do empreendedorismo, né? Trabalhar é lógico, né? Você, como trabalhar, ter um hobby, é o que você gosta mesmo, que você tem que trazer isso para o seu dia a dia. Independente, né, de tudo, né? As pessoas deveriam ter essa oportunidade, ter seu recurso, ganhar o seu dinheiro fazendo o que gostam no dia a dia. E o empreendedorismo é uma saída para isso. A gente tem que fazer essas crianças, esses adolescentes, trabalharem numa economia criativa. E nossa proposta, né, ela vem nesse sentido de trazer, como eu falei no início, essa discussão com o executivo, que eu não posso impor essas disciplinas ao executivo, mas eu tenho que mostrar para o executivo, para melhorar a nota do IDEB, a gente tem que, e o futuro das crianças, inclusive de acessar a universidade, especialmente as mais vulneráveis, é trazer empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. É trazer a Constituição Federal lá para dentro, para se entender realmente o que é direitos e deveres. Porque agora fica uma história idiota, que fala que a Constituição Federal só fala em direitos, que é direitos demais. Poxa, gente, imagina se não tivesse o SUS, véio, nessa pandemia. Tá louco, gente. O que é isso? Chegaram a questionar o SUS, algumas pessoas aí tentaram privatizar o SUS aí recentemente. E estão tentando de novo. Vê o sistema americano agora. Quanto de gente hoje está se ferrando nessa pandemia, está chegando às contas milionárias para sair do hospital quando se recupera da Covid. E a gente, alguns problemas do SUS existem, mas e sem ele? Essa é uma questão muito importante. Então, assim, hoje, você vê a sua experiência, é democrático hoje esse investimento em tecnologia e inovação nos lugares onde, justamente, a população, não tem esse acesso, sabe? Queria que você falasse um pouquinho de como é que você vê isso em relação, se essas crianças hoje realmente daria para sonhar com esse tipo de proposta, né? Da gente inovar essas escolas, de criar as hortas comunitárias, de estabelecer a cultura dentro delas de uma forma descentralizada, do lazer. Sim. Interessante, né, Gustavo? Porque a tecnologia ela está aí como a quarta revolução, né? Não tem como mais descolar a nossa sociedade disso. Hoje existe uma reclamação muito grande, principalmente dos pais, né, em relação ao alto nível de consumo tecnológico das crianças. A menina só fica no celular, no computador. E esta geração, ela está para a tecnologia. E aí você tem que pensar a política pública de maneira que se convirja uma descoberta dessa criança ao mundo tecnológico para a construção ali de uma consciência profissional, de uma consciência societária. Ou seja, no Japão o menino ele aprende a ser um gênio brincando, né? É muito isso, possível, a economia sim, criativa, isso. Uma economia totalmente criativa. É muito possível, sim, aliar essas duas coisas. Isso nós não estamos falando de investimentos absurdos, nós estamos falando de mecanismos que são pontuais. Hoje você olha para as escolas, a infraestrutura de informática, por exemplo, nós trabalhamos ali as coisas mais elementares de um menino que sabe pegar um celular, instalar e desinstalar aplicativo e faz e acontece, né? Eu ficava muito curioso nas aulas de informática, porque eu ficava pensando o que está sendo ensinado. Você chegava lá, Gustavo, tinha uma folha A4 virtual e o menino fazendo um desenho com o mouse e com o outro ele coloria, né? Isso é até um insulto, porque o povo brasileiro é um povo muito inteligente. Nós desenvolvemos muita tecnologia, muito criativo, embora toda essa opressão aí, né, de cortes de investimento nas pesquisas, é muito possível isso ser feito. É uma linguagem que, uma vez que investido politicamente, aproxima o segundo setor que tem interesse nessa mão de obra qualificada,
né? Isso cria uma possibilidade de novos paradigmas locais. Então, se você pega uma criança da periferia, você pega uma criança de uma região mais central, você vai ouvi-las e você vai ver. Eu já fiz, né? Eu como cientista social também gosto muito disso. Quando dei aula em uma escola particular, gostava muito de avaliar que tipo de consciência aquelas crianças eram formadas. E você via como era gritante. Na pública, uma mente de proletariado, né? Precisa trabalhar para ter comida. E na particular, esse distanciamento, né? Crianças que já eram mais preparadas para ocupar um lugar de maior destaque nessa cadeia. É possível, sim. É possível trazer o conceito da sustentabilidade, né, a educação ambiental dentro das escolas. É impressionante porque você pega hoje em Uberlândia uma das principais escolas infantis aí que você chega a pagar R$ 2.000, não vou citar nome aqui para não fazer propaganda para ninguém, mas a criança vai lá para lavar o burrinho, tem uma mini fazenda, para colher os ovos. Por que dentro desse processo pedagógico isso existe? Numa escola que se paga R$ 2.000 por mês. Né? Porque todos nós é interessante, sabemos. né? Fazer reconectar a natureza, né? Pagando algo Totalmente, que né, a gente Gustavo? não tem as áreas verdes aqui em Uberlândia e as escolas municipais não têm recurso ou dificultam a vida das crianças nesses locais. Totalmente, totalmente. Porque, obviamente, pedagogicamente falando, existe um lugar na construção, na formação desse indivíduo, na consciência que ele vai ter, né? E por isso que é investido muitos recursos para manter isso em escolas particulares. É necessário sim uma mudança de consciência muito grande. É necessário uma mudança muito expressiva. A política pública ela não tem só o dever de criar mecanismos que dão viabilidade para o recurso chegar, para a proposta chegar, mas ela também molda a consciência de um povo. Né? Talvez a minha fala aqui está muito filosófica, mas quando eu leio, por exemplo, seu projeto, Gustavo, quando olho aí para as propostas do Adriano, né, que se aproximam muito do que nós acreditamos, é muito interessante que propostas plausíveis que apontam para a justiça, para a equidade, para equalizar mais uma desigualdade que está aí desenfreada, elas tendem a moldar também a consciência de um povo. Se uma criança sabe que ela vai chegar no ensino médio e ela vai ter condições de concorrer a uma vaga na Universidade Federal, competindo com aquele aluno de uma escola particular, aí você vai aproximando as coisas, né? E nós temos projetos maravilhosos. Existem projetos aí que são sociais mesmo, o custo é irrisório, que dão preparação para Enem, tão bom quanto escolas particulares. Então, quer dizer, é o interesse de que esse desenvolvimento aconteça, né, Gustavo? O interesse de que a cidade desenvolva. Mas para que haja lugar para todo mundo, alguns têm que ceder o lugar. E aí é onde a velha guerra do conflito, é aí onde se faz a verdadeira política. E aí é onde a gente tem que pensar muito bem em quem nos representa, né? Em quem representa os nossos interesses. Eu venho também de um meio religioso, né? Professo a minha fé cristã e também sou um militante interno contra o voto de cajado, o voto que molda as pessoas a pensarem no que a política pode fazer de bom para a igreja. Esquecemos que o sol nasce para todos, que nosso Deus dá o ar e a vida para todos, que a natureza é uma criação divina que produz os recursos para nós. Essa mudança tem que acontecer em todas as esferas, Gustavo. É na esfera religiosa, é na esfera política, é na esfera educacional, é na esfera familiar, né? E aí é onde eu acho que nós não estamos preparados para mudanças tão grandes assim, porque a gente ainda vota no político que tem a musiquinha mais legal, né? Que tem Esses dias eu 50 perguntei para uma cabos pessoa, eleitorais, que tem bandeirinha esses dias eu passando na sua perguntei, cabeça. não é? Esses dias eu perguntei para uma pessoa, qual foi o vereador que você votou? A pessoa não me disse o nome, ela cantou a música, Gustavo, porque ela não sabia o nome do candidato. Quer Não, dizer, é um debate, não, é um debate desigual, assim, ainda, e essas políticas numa cidade, igual, reforçando, a gente tem ótimos exemplos no Brasil, de municípios
que sabem investir. Não falta dinheiro na educação, viu, gente? Isso é uma falácia hoje no Brasil de dizer que o Brasil é um país... É só pegar os dados, quanto de investimento que tem em educação, de repartição e etc. Ainda mais agora com esse novo Fundeb, que paulatinamente vai aumentar muito o investimento. O que nós temos é a má aplicação. Por que Sobral e outros municípios no Ceará têm índices de primeiro mundo em relação à educação básica? É muito simples, gente. É fazer o dever de casa. Mas parece que alguns governantes querem privar que essas crianças, esses adolescentes tenham essa maturidade crítica, profissional, de acesso à oportunidade. Talvez aí uma mercantilização da educação, né? Essa é uma discussão foda no Brasil, dessa mercantilização. Né? Por quê? Por que nós temos universidades de excelência pelo Brasil? Isso é fato, públicas, né? Gratuitas. Fiz uma live semana passada com 2 mulheres, e é um ponto importante de dizer aqui. Aonde estão essas 2 mulheres hoje que formaram na UFO? Em Ribeirão Preto. Não estão em Uberlândia. Estão lá com uma empresa. Elas empreenderam, que ela tem o Estado e o município que tem uma política conjunta. Vai ficar em Uberlândia? Uberlândia tem isso? Não, Uberlândia não tem isso. Você tem um hubzinho ali, bem focado, tal, e tchau. Não tem essa parceria, o trabalho do município no empreendedorismo. E aí nossas mentes estão indo embora daqui. E aí temos, é isso que eu quero destacar, tem-se essa educação de qualidade no ensino público superior. E aí quando a gente chega nas nossas escolas aqui em Uberlândia municipais, como o exemplo que eu falei da Jaci de Assis, esse desastre, essa calamidade. Um prefeito que não conseguisse atingir uma meta do IDEB em 4 anos, no final do mandato dele, tinha que até sofrer improbidade administrativa. Ou, no mínimo, o secretário de Educação nunca podia ser mais desse tipo. No vídeo eu até falo isso. Eu vou perseguir essa escola Jardim de Assis daqui 4 anos em relação ao prefeito. Os 4 anos eu vou falar dela na cabeça dele. Se a lógica da população me der essa honra. Essa vai ser... O lema da educação minha dentro de Uberlândia, eu vou fiscalizar essa nota do IDEB em relação a Jaci de Assis. Todo ano eu vou pegar o secretário de Educação e vou falar, me explica por que essa escola está com essa nota. Por quê? Qual que é a falta de investimento? Capacitação nos professores. Como é que está a escola integral em Uberlândia nessa questão? Tem que fazer isso. Não dá para privar os jovens desse futuro. Não dá mais para os adolescentes terem esse tipo de situação. Deixa eu olhar o tempo aqui. Não, a gente está com 10 minutinhos ainda. Então é uma reflexão. Rafa, só eu que eu te perguntei. Agora vamos fazer o contrário aí. Vamos aí, deixa você agora, né? Para te deixar fazer uma pergunta para a gente depois ir para os comentários. Não, Gustavo, eu acho que está muito clara a sua fala, a sua proposta, o rumo que você está disposto a tomar, né? E, inclusive, eu já te falei isso com você pessoalmente, né? E percebi, você já me respondeu uma possível pergunta, essa disposição em abraçar essa mudança que a gente precisa fazer em relação à assistência social, né? Existe uma distância muito grande entre... Eu vou falar abertamente, Gustavo, porque quando se trata da nossa própria casa, a gente fala, né? Mas existe uma questão muito, muito séria. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela não se propõe a realizar trabalhos com as lideranças comunitárias. Isso é um fato. Isso é algo concreto, né? E, em contrapartida, isso produz um desajuste, uma esquizofrenia social muito grande. Por quê? Porque quem conhece as dores sociais de uma localidade são as lideranças locais, né? E sem essa aproximação, você tem uma gestão preocupada em oferecer aquilo que a lei preconiza, porém, da maneira mínima possível. É a famosa política de conta-gota, né? Por exemplo, a assistência tem a sua porta de entrada. Onde o indivíduo ele acessa a assistência social? Pelo CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, né? O CRAS é um programa federal. Quando o município vai implantar os CRAS, você tem modelos de gestão e você tem níveis de gestão. E dependendo do cunho político local, é o nível de gestão que vai ser implantada. Uberlândia, Gustavo, tem gestão mínima, enquanto Araguari, nossos queridos vizinhos,
tem gestão plena. O que isso significa na prática? Que Araguari tem uma proteção social proporcionalmente ao número de habitantes. Ou seja, existe uma abrangência que possibilita as pessoas a chegarem. E aí, por que a pergunta é uma pergunta até um pouco sarcástica, né? Por que Uberlândia tem uma gestão mínima? Por que Uberlândia mudou o nome do CRAS para Bem Social? E depois foi lá e arrancou todas as placas, né? Porque óbvio que foi uma tentativa de usar a assistência do mesmo jeito que ela foi usada desde a sua história, desde a sua gênese no Brasil. Como um cabide eleitoral, né? Como uma forma de amenizar uma desigualdade que é gritante, e ela não acaba atingindo a sua real proposta. A proposta da assistência social é a ampliação dos direitos. É um equipamento social que está ali dando proteção social a uma localidade, abrangendo-se, crescendo na proporção que aquela população cresce, né? Então, todo esse recurso que foi aí colocado para encher os olhos dos uberlandenses, se tivesse sido injetado na ampliação das infraestruturas de proteção social, nós teríamos uma gestão plena. Nós teríamos uma abrangência maior, de maneira que essa demanda, que é invisível aos olhos da população em geral hoje, seria assistida. E aí é onde você dá dignidade para esse indivíduo que passa a existir numa cidade. Porque essa abrangência vai levar projetos sociais, vai levar projetos socioeducativos, vai, enfim, fazer com que esse direito social chegue, né? E eu fiz essa pergunta para você, como que você trabalharia com isso, né? Como que você vê e como que você trabalharia esse distanciamento hoje, como nosso futuro vereador, se assim nosso Deus permitir, como você trabalharia essa distância entre o desenvolvimento social com as lideranças comunitárias, que são justamente aqueles que conhecem as dores? A proximidade eu já comecei a destacar de andar todo o gabinete e ouvir, e ouvir, e ouvir. Não tem como um outro caminho a gente trabalhar se não trazer a base social. Eu lembro toda a situação nossa de trabalho, inclusive recente em relação à revisão do plano diretor, ela foi construída com base social. Se a Câmara não se abrir e discutir as comissões que existem ali dentro dela, que hoje são meramente protocolares de bater carimbo para o prefeito, né? Tem acontecido isso há anos aqui em Uberlândia, as comissões não são abertas à população. É uma coisa absurda. Comissão de meio ambiente, comissão que trata dessa questão de direitos. Então não tem como. Você vê aí um programa que foi a questão das pessoas de situação de risco, o programa foi paralisado, foi suspenso em Uberlândia. Hoje quem está salvando essas pessoas é a sociedade civil, não é o poder público municipal, não. Quantos voluntários agora durante a pandemia que estão assistindo essas pessoas, alguns amigos, nesse processo, e a prefeitura fez isso aqui, ó. Literalmente. Isso é brincadeira. E aí entra o nosso papel dessa proximidade de estar presente dentro dos conselhos municipais para cobrar justamente esses investimentos e, mais do que tudo, o monitoramento de política pública. Porque tem política pública que o vereador faz ou o prefeito faz e não monitora. Uma coisa que a gente tem que fazer paulatinamente é monitorar por meio de evidências, metas. E as metas estão aí, os indicadores sociais. Aumentou esses cidadãos, que são cidadãos, que não tiveram oportunidade. Infelizmente estão jogados na rua. Aumentou em Uberlândia? O que está falhando então dentro da cidade? Qual que é o mecanismo? Qual que é o programa que está inexistente hoje dentro da cidade? A questão toda que joga as crianças também no tráfico e por aí vai, questões muito particulares, a gravidez precoce, o estupro que acontece cada vez mais, infelizmente, nessa sociedade patriarcal, machista, que uma mulher aí essa semana foi violentada dentro de um tribunal. Uai, o que é isso? O que virou esse negócio agora? Já sofreu o abuso e ainda sofre o abuso jurídico. Não tem lógica um negócio desse, assim. O que aconteceu do sistema do acolhimento? A justiça tem que acolher quem foi vítima. Sim. E a o que cidade dizia na Arendt, né? Banalização do mal, né, Gustavo? O que é isso? É uma banalização. Você citou a pessoa em situação de rua. Nós tivemos o Centro Pop, né, que é o centro de referência
Uberlândia foi um dos únicos municípios no Brasil que encolheu a cobertura social para a população em situação de rua nos últimos anos. Houve a mudança de um local, porque o espaço físico ele é a parte mais importante no atendimento à população em situação de rua, né? Houve um acolhimento, a entrega de um prédio muito maior, um enxugamento nesse investimento que já é pouco, né? E você vai hoje nas mediações da rodoviária e você vai ver o aumento dessa população, né? Eu fiz a minha pesquisa na população em situação de rua, nas pessoas das mulheres que me relataram, Gustavo, venda de crianças. Que isso? Venda de crianças ainda no feto, na cidade de Uberlândia. Eu sei que a gente está encerrando aqui, mas eu queria deixar para todo mundo isso. Nós precisamos de uma voz. Tem que saber. Nós precisamos de uma voz. A coisa é muito mais profunda, os problemas são muito mais complexos. E eu acredito em você, Gustavo, estou apoiando você abertamente, porque eu sei que você tem esse coração e esse compromisso. Eu sei que você não dorme à noite sem que isso um dia passe pela sua cabeça o que você pode fazer para mudar essa situação. E nós somos postos aqui por Deus, Ele vai nos ajudar, nos capacitar, e é Ele quem coloca essa motivação dentro do nosso coração, esse desejo de estudar, de aprender, de ir atrás. Eu apoio o Gustavo Malaco por causa disso, porque eu vejo nele essa inspiração, e eu sei que vai ser uma voz que vai nos representar, e a gente vai ter uma porta aberta para levar essas demandas e vamos poder discutir isso com ele, com essa mesma humildade que ele sempre teve e já militava muito antes de qualquer posição. Então, não podia deixar de deixar isso extremamente claro. E conte comigo, Gustavo. Que Deus te abençoe nessa caminhada, meu amigo. E o seu projeto é consistente, seu projeto é palpável, é real e por isso que ele dá esperança na gente de pensar uma Uberlândia nova aí para todos nós, para os nossos filhos, meu amigo. Rafa, obrigado de coração, à disposição toda sempre. essa confiança. Eu sei que essa confiança é sincera, esse apoio é leal. Nós já passamos situações muito complicadas na política e não é à toa que a gente ainda está com essa parceria sólida e vamos andar juntos. Até tem um comentário legal aqui justamente da Carol, que ela só reforça isso, que quer resolver a questão da assistência social, é com política pública. É isso que a gente tem que agir. E vocês podem ter certeza do nosso compromisso. E o Rafa vai ser o cara que vai estar lá com a gente toda semana. Tem dúvida, a gente vai estar junto. Muito obrigado, gente. Muito obrigado aos amigos do Rafa e as pessoas que também são meus amigos. Sigam esse cara desse coração enorme, por favor, que é um cara que merece a atenção de vocês e que vai vir no futuro pra gente aqui também. Semana que vem a gente encerra essa etapa que eu digo da campanha. Deixo abertamente aqui o pedido, sim, de voto. Aos amigos do Rafa, meu número é 12012. No domingo exerçam a democracia, respeitem a democracia, comparem projetos, é isso que a gente fala. Só uma mudança não é o meu projeto, é o nosso projeto. Foi construído, batalhado, e estamos lá e vamos vencer isso com vocês, com todos vocês. Rafa, queria ter muito terminado essa campanha junto com você, esse processo. Não poderia deixar e tem que te agradecer demais. Semana que vem a gente vai ter algumas lives também de cultura e tecnologia. Só acompanhar os amigos do Rafa no meu Instagram. Um beijão, gente. Se cuidem, tá? Continue se cuidando. Vamos lá. Um abração. Tá encerrando aqui já. Tchau, tchau. Um abraço. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.